Será que de todas as crianças é o reino de Deus? Até as crianças darão conta por suas ações? Sim, mas há, obviamente, exceções, e isso varia de acordo com a idade em que ainda há pureza. E nem mesmo as crianças estão imunes de serem alvos do adversário das nossas almas. Também muitas delas não possuem mais inocência diante de Deus, ou seja, sabem já dissociar o sim e o não, já que possuem agora a ciência do que fazem. Mas o que Deus diz a respeito das crianças? Olha o que Deus revela a respeito disso ainda no livro de Gênesis. Sim, lá no princípio da criação, preste bastante atenção. Porque para se ter contexto, deve-se então expor todo o texto. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 e 21, Deus diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o homem vivente que fiz. Frisa aqui, meninice é a mesma coisa que infância ou criancice. É muito importante levarmos isso em consideração, até porque estamos lidando com a palavra de Deus. Porque Deus sempre confirmou em respostas na sua palavra. Deus nunca omitiu ou escondeu algo de seu povo. Deus sempre fala diretamente, sem rodeios e confusões. Lembre-se de que Deus também desfez da face da terra a toda a alma vivente, sem exceção as crianças. Vejamos outra passagem, da qual Deus mais uma vez traz em foco essa realidade no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 20, do 9 ao 12, que diz: Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Aqui Deus confirma novamente de que até a criança consciente de seus atos dará conta deles, se bons ou maus. Jesus Cristo também falou sobre isso no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14, que diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aquelas crianças das quais Jesus citou eram puras e com corações voltados para as coisas de Deus. Em outra passagem no livro de Mateus, num capítulo anterior, é-nos mostrado a seguinte situação. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome, criança tal como esta, a mim me recebe. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Deus enfatiza em exemplo para nós uma criança de coração puro, mas não uma criança com um coração rebelde, mentiroso ou de atitudes pecaminosas. Note
o que o próprio Jesus diz no versículo 5, quando ele mesmo declara a seguinte frase afirmativa: uma criança tal como esta. Ele estava se referindo às atitudes daquela criança, atitudes sinceras e de um comportamento exemplar diante de Deus. Deus abençoe a você que assiste este vídeo. Curta o nosso trabalho evangelístico no YouTube, deixando seu gostei, ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.